Muito bem, amigos, estamos entrando no ar, virando o jogo nesta quarta-feira, a última quarta-feira do mês de maio, com Internacional na Copa Libertadores da América, o Grêmio que se prepara para o início do Campeonato Brasileiro, porque vai com o time de transição para jogar contra o La Equidad, jogo que acontece no Equador. O Ipiranga, que nesse momento está jogando contra o Aimoré, jogo treino, vai vencendo por 2-1, o jogo ainda não terminou, os últimos ajustes para o início do Campeonato Brasileiro Série C já tem data marcada no dia 31, na segunda-feira, contra o Paraná Clube, e anunciou duas novas novidades, um jogador que vem das categorias de base e um novo lateral esquerdo, Zé Mário. Me parece que o pessoal da torcida do Ipiranga não está sentindo saudade do lateral esquerdo Zé Mário, pelo menos por enquanto, agora com a chegada de mais um novo reforço. Eu já começo chamando o repórter Leandro Zanotto, porque estamos todos nós muito atentos e esperando, com muita expectativa, o Rally de Aratiba, que acontece no domingo, dia 30. Diga lá, Leandro. Muito bem, boa tarde, Eric, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Virando o Jogo aqui na TV Bom Dia. E hoje, mais um dia, nós vamos falar de rally, hein? Porque falta pouco para o Rally Integração de Aratiba. Os carros vão acelerar, muita emoção na volta do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade. Essa é a primeira etapa e a primeira que acontece no Brasil no ano de 2021. Bom, e na nossa conversa de hoje eu estou recebendo de forma online o Felipe Klimacheski, ele que é navegador, anda com o irmão Thiago. Eles estrearam no Rally andando juntos no ano passado, em 2020. Também estrearam aí com um carro feito por eles, um Fiat Palio Rally 5. Já já nós vamos contar essa história. Também o Rafael Cabelo, piloto gaúcho, que anda com um navegador aqui de Erechim, Rafael Karpinski. Tem muitas histórias do Campeonato Gaúcho. Começo agradecendo o Felipe. Boa tarde, Felipe. Obrigado por estar conversando conosco. Boa tarde, Leandro. Então, agradeço a oportunidade também de estar aqui presente e a todos os telespectadores. Rafael, boa tarde. Obrigado pela tua participação aqui conosco já. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra muito grande para mim participar do programa junto com vocês. Rafael, vou começar conversando pelos mais novos no Rally, viu? Eu sei da tua experiência aqui, Vontade. Mas eu quero falar com o Felipe agora, que vai andar com o irmão dele, Thiago, estreou no ano passado, e todo mundo quer saber se o Fiat Palio tá pronto para entrar no Rally de Aratiba, hein, Felipe? Tá pronto, tá tudo certo, já fazem alguns dias, tá? Ainda tem algum detalhezinho, coisa muito simples, mas se precisar largar agora, dá para largar. Muito bem. Rafael, e você, como é que está a expectativa de voltar a correr mais um campeonato gaúcho? Esse campeonato que vocês têm muita experiência, são aqui da casa, né, o Navegador de Erechim. Como é que está aí para vocês a expectativa de acelerar aí no fim de semana? Então, para a gente está ainda em preparação, a gente não está com tudo pronto ainda, estamos ainda terminando de adesivar o carro, só detalhes mais estéticos, a questão mecânica e preparação está toda pronta, né? A gente está numa expectativa gigantesca para a prova, 1 ano e meio praticamente sem andar, desde a prova de Marcelino Ramos no final do campeonato em 2019. Então, a expectativa é ótima para a prova, né? Tudo revisado, tudo pronto, mas com aquele pensamento de cautela, que a gente está muito tempo sem andar, tendo um pouco de cabeça no lugar, mas extremamente ansioso para sentar no carro e acelerar. Felipe, eu sempre digo, né, que o navegador e o piloto dentro do carro tem que ser como irmão, os dois ali, tem que ser da mesma família, mesmo que eles não sejam. No teu caso, vocês são da mesma família. Como é que é essa interação de estar correndo ao lado do teu irmão? Dá alguma briguinha ali, aquela briga de irmão alguma vez ou não? Dá, acontece sim. É algo, às vezes... como navegador, às vezes tem que dar uma segurada, às vezes está um pouquinho mais rápido onde não deve, e às vezes acreditar um pouquinho mais onde tu tá com a planilha na mão, tu tem certeza de onde dá e poder ir um pouquinho mais, né, um pouquinho além. Então, às vezes acontece sim, claro, é algo muito rápido, 1, 2 segundos e já tem que ir para a próxima curva, o próximo salto, enfim, para o próximo obstáculo, né?
Muito bem. Rafael, queria que quando a gente fala em rally, a gente sempre lembra de muitas histórias, né? Principalmente aqui a nossa região do Alto Uruguai, apaixonada por esse esporte. Erechim ama demais o rally. E eu queria saber que história para você, quando fala em rally, vem na tua cabeça em todos esses anos disputando aí o estadual. Leandro, o que vem na minha cabeça é a amizade, é a paixão, acho que é algo fora do comum que tu não vê em outras competições automobilísticas, né? O rally, todo mundo é muito unido, mesmo competindo na hora, na pista, contra o teu relógio, contra os outros competidores, todo mundo é muito unido. E uma cena que vem na minha cabeça, uma memória muito forte, foi o rally de Ipiranga em 2019, onde a gente concluiu a prova em segundo lugar no tempo. E exatamente no deslocamento entre a última especial e o parque fechado de apoio, o nosso carro quebrou. Ele entrou em modo de segurança, a parte eletrônica dele, e o carro não andava. A gente empurrou o carro do final da especial até o parque de apoio, e na chegada do parque de apoio tinha uma rampa de subida. Se nós não chegássemos com o carro ali, a gente estava desclassificado, mesmo tendo terminado a prova em segundo lugar. Todos os outros competidores que já tinham terminado a prova, estavam lá parados, fora do carro esperando, vieram correndo, nos ajudaram a empurrar o carro, inclusive os nossos concorrentes, e colocamos o carro no parque de apoio, a gente conseguiu concluir a prova e ainda conseguimos classificar e pontuar no campeonato. Então acho que essa amizade ela é fora de série, né? Isso não existe em nenhum outro esporte automotor. É verdade, é isso que é o legal do rally, né? É um esporte que são duas pessoas dentro do carro, mas na verdade é a união de várias pessoas que participam para que ele aconteça. E eu queria saber de você, Felipe, como é que tu vê, tu que está chegando agora em 2020, começaram no rally, como é que você vê essa união da equipe e como é que surgiu a ideia de vocês fabricarem um carro e correr no rally e participarem desse esporte? Então, a união do rally é realmente muito forte, tá? A gente nota até, às vezes, entre equipes, às vezes alguém chega com algum problema no apoio, precisa de uma peça, um auxílio, o pessoal está sempre à disposição para estar auxiliando, tá? Inclusive, uma vez a gente acabou precisando de um auxílio ali do nosso concorrente, inclusive era o Alan Cardoso, também um grande amigo nosso, ele nos auxiliou com uma peça que a gente estava precisando. Isso na nossa primeira etapa, né? No Rally Integração do ano passado. Então, isso é algo me marcou bastante, porque a gente tinha 30 minutos só para arrumar o carro e em menos de 5, 10 minutinhos ele conseguiu nos auxiliar, enfim, e no final das contas deu tudo certo. Muito bem. Bom, e Cabelo, para você, como é que começou essa paixão pelo rally? Quando que você decidiu aí, como é que surgiu essa ideia de entrar no carro e acelerar? Eu sempre gostei, né, de pista, de automotor, de competição, né? Andei muito de kart na minha vida e eu fui convidado uma vez pelo um antigo diretor da minha empresa a participar de uma prova de rally de regularidade. Achei sensacional a prova, incrível assim a dinâmica, o formato de correr contra o relógio e gostei. Entrei no Campeonato Gaúcho de regularidade no ano seguinte, fui super bem, a gente foi crescendo dentro do Campeonato Gaúcho de regularidade até chegamos a campeão brasileiro. E aí veio a oportunidade de começar, isso foi em 2007, né? E a gente teve a estreia no Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade em 2010. Aí a gente descobriu velocidade completamente diferente do regularidade, foi uma paixão e aí a partir dali acabei não andando mais regularidade, correndo somente o Rally de Velocidade mesmo. Muito bem. Klimaszewski, eu quero saber de novo dessa história de vocês no carro aí, do Fiat Palio feito por vocês. Aliás, eu falei com o Edson, ele falou assim, olha, fala pro Klimaszewski contar a história, como é que surgiu a ideia dele fabricar o carro. Eu sei que todo o piloto, o navegador de rally, ele participa lá na montagem do carro, mas nesse de vocês, foi fabricado por vocês? Como é que é isso aí? A ideia, na verdade, surgiu até por parte de uma inovação ali da parte do rally, que acho que é algo que é realmente necessário, né? Então, a gente, na época, acabou levantando questão de custos e botando na ponta do lápis, e realmente tinha entre comprar um carro que já estava andando e montar um carro a partir do zero, não dava assim, tanta diferença, não. Então, sem contar a questão de confiabilidade, né? Então, a gente
sabe o equipamento que tem do zero. A gente também, um detalhe que a gente não montou o carro sozinho, né? A gente teve um apoio forte do pessoal da Real de Car, então que é também ali de Erechim, o carro foi todo montado em Erechim. A gente sempre ao máximo tentou acompanhar isso, e até no ano passado, que foi nosso ano de estreia, a gente andou 3 etapas, que foi o que aconteceu. A gente estreou no Rally Integração, no Campeonato Gaúcho e Brasileiro. Depois a gente andou no Campeonato Brasileiro aqui em Rio Negrinho, e depois na Graciosa, tá? Que também essas últimas 2 eram etapas do Brasileiro. E a gente teve resultados consistentes, então acredito que o carro ficou bom. Então a gente está agora, ano passado foi um ano de aprendizado, teve alguns detalhes até da parte de tanto de navegação como de pilotagem que a gente vem aprimorando agora para esse ano. E além do carro, teve alguns últimos ajustes que a gente não conseguiu fazer no ano passado, e agora tem tudo para esse ano ser um ano bom e a gente conseguir ter resultados consistentes. Verdade. Bom, o Cabelo, você falou para mim que antes vocês estão com o carro de vocês, está quase pronto, falta adesivar alguns detalhes, né? E para essa temporada aí, no teu ver, o carro que está vindo, como é que tá? Ele vai aguentar todas as etapas aí, né? Porque vão ficar na torcida que dê esse ano, já que a vacina está aí, que dê para realizar todas as etapas aí, né? Que tem pela frente do estadual. Como é que tá a expectativa para o campeonato em geral, assim, para vocês? Exato. Então, o meu carro já é um carro que a gente vem competindo há alguns anos com ele. Também foi um carro que a gente montou, é um Volkswagen Gol. E a gente teve bastante quebra no passado, algumas inseguranças com o carro, né? Assim, não insegurança física, mas de performance do carro. E a gente revisou tudo. Então, a gente está com suspensão nova, câmbio feito, motor revisado, elétrica totalmente feita, toda a parte eletrônica também reprogramado. Então a gente desmontou o carro, tudo que a gente não gastou de tempo e de investimento no Rally nesse 1 ano e meio parado por conta da pandemia, a gente também investiu no carro para realmente revisar e concluir todas as provas esse ano. Não queremos surpresas, tá vendo? E tu falou muito da pandemia, né? Também a gente torce para que tenha todas as provas, né? E a gente vai cumprir todos os protocolos de segurança, estamos preparados para isso, torcendo para que o campeonato não pare novamente. É verdade. Gente, nós estamos chegando já ao fim da nossa conversa aqui, tem muito assunto, principalmente quando a gente começa a relembrar histórias do Rally, né? A gente começa a entender quando começou a paixão da nossa região pelo Rally. Exatamente quando vocês falam nessa união de montar o carro desde a base, né, de todo mundo participar junto, e essa é a mensagem que o Rally volta trazendo, que é muito legal e que vocês estão falando aqui pra gente. Começo agradecendo, Rafael, obrigado pela participação, boa sorte para vocês aí no Rally, para a equipe, a gente vai ficar na torcida por vocês, assim como por todo mundo aí que vai participar. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Leandro, obrigado pela oportunidade. Felipe, quero agradecer também a sua participação aqui na TV Bom Dia, muito obrigado, e a gente deseja muito sucesso para você, para a sua equipe, para o irmão aí que vai participar junto também, vão ficar na torcida por vocês também. Beleza, muito obrigado pela também oportunidade de estar aqui falando para vocês. E lembrando que no domingo ali tem a transmissão ao vivo pela TV Bom Dia, para o pessoal acompanhar de casa ali, não tem necessidade do pessoal ficar passando frio lá, vai ter uma ótima transmissão da TV Bom Dia, vocês podem estar assistindo por lá. Muito bem, pode deixar que eu vou passar frio pelo pessoal lá, vou estar lá em linha polonesa, eles vão passar por lá, vão ver a gente lá e vamos estar na torcida. Obrigado mais uma vez, gurizada que está ligada com a gente, e assim como o Felipe falou, eu quero lembrar você que está ligado aqui na TV Bom Dia, que a nossa transmissão começa às 7h30 da manhã, viu? E vai ser 4 transmissões ao longo da manhã, você vai acompanhar no Facebook do Jornal Bom Dia e também no canal do YouTube. E a organização da prova do Rally Integração de Aratiba pede, não vá para o barranco, não fique em aglomerações. Eu sei que é difícil
falar até mesmo isso e pedir para você não ir para o barranco, porque o rally sem o público no barranco não é a mesma coisa, mas é por questão de segurança. Caso haja aglomeração em algum ponto do trecho das especiais, essa especial poderá ser suspensa pela organização. Então, é importante que você colabore, fique em casa e acompanhe aqui pela TV Bom Dia. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Voltamos com o Virando o Jogo aí no estúdio. Valeu, Eric! Muito bem, Leandro. Foi? Agora sim. Muito bem, Leandro. Valeu pela participação, o pessoal do Rally. Estamos na contagem regressiva para o Rally que começa nesse próximo domingo, Rally do pontapé inicial do Campeonato Gaúcho em Aratiba, que estará sediando pela primeira vez. Vamos falar sobre o Ipiranga que anunciou 2 novas contratações. Um deles, jogador que tem passagens por categorias de base do Novo Hamburgo e do Ipiranga, sim. Uma das minhas grandes defesas de um clube que coloca parte desses jogadores para o profissional foi concluído hoje. Roger Alves é o mais novo jogador do Ipiranga, assinou seu contrato pela primeira vez. E também o anúncio de um novo lateral esquerdo, prontamente depois da saída do lateral esquerdo Zé Mário, um dos principais destaques e referência do time do Júnior Rocha durante o campeonato estadual. Agora já tem um novo jogador para disputar a vaga nessa posição. Trata-se do novo jogador. Nós temos um vídeo e vamos ver, depois eu volto para comentar sobre essas 2 novas novidades aqui no time de Erechim. O Ipiranga apresentou nesta quarta-feira mais 2 reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro, que inicia na próxima segunda-feira. O primeiro nome é o de Roger Reder Alves dos Santos, de 20 anos, com 1,80 m de altura, natural de Erechim. O lateral direito vem da base do Canarinho e já atuou na base de outras equipes, como o Criciúma e o Novo Hamburgo. Este será o primeiro contrato profissional do atleta. O segundo reforço do dia é Diego Porfírio, de 21 anos, lateral esquerdo de 1,83 m e que foi destaque no Campeonato Alagoano, atuando pela Desportiva Aliança. O atleta foi da base do Taubaté de São Paulo, tendo atuado também no Democrata de Minas Gerais e no Tupitambás, também de Minas Gerais. Com estes reforços, o número de novos atletas na equipe chega a 6 para o início da competição nacional. Tá, então, Diego e o Roger, o lateral esquerdo ele vem com um contrato de empréstimo e deve jogar essa temporada 2021, inclusive com uma cláusula que o Ipiranga fez com o jogador. Deve ser um dos jogadores que vai ficar assim para o decorrer dessa temporada. É um jogador que o pessoal tem comentado quando o Ipiranga divulgou oficialmente na tarde dessa quarta-feira, que é um jogador bem ofensivo, que o pessoal não vai sentir saudade do Zé Mário. É o que nós e a torcida do Ipiranga espera, porque o Zé Mário era um dos principais jogadores, na minha opinião. Poucas vezes eu vi um lateral que dava ao Ipiranga tanto poder defensivo e também ajudava na criação, com chegadas até ao campo ofensivo, como o Zé Mário. Vai ser difícil substituir. Esses 2 jogadores então chegam, devem esperar algum tempo ainda, quem sabe segunda, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, para começarem a jogar. O Ipiranga começa a reintegrar o seu elenco. O Atlântico, que joga nesse final de semana contra o Juventude. O Juventude é um time que participa pela sua primeira vez da Liga Nacional de Futsal, é uma das surpresas. O Juventude que também briga ali para, quem sabe, almejar alguma coisa entre os 5 classificados que disputam o mata-mata. E o Atlântico tem a missão, sim, mesmo fora de casa, conseguir 3 pontos. Vamos ouvir o que disse o capitão do time do Atlântico, o Fixo Alan. É uma viagem bem importante, né? Vamos enfrentar uma equipe nova na Liga Nacional, onde teve um resultado importante em Joinville. Sabemos da dificuldade, estamos treinando bem, forte a semana inteira. Temos a nossa primeira vitória no sábado passado contra o Blumenau em casa, uma vitória onde nos deixou nossa equipe bem mais confiante, e tenho total certeza que nossa equipe está preparada para fazer 2 bons jogos nessa viagem, sábado contra o Mato Grosso e segunda contra o Cascavel. Agora é acertar os mínimos detalhes nesses últimos treinos que nos restam, que eu tenho certeza que vamos fazer grandes jogos.
Serão 2 jogos. O Alan falou bem e falou sobre a importância desse primeiro jogo que o Atlântico venceu, um jogo que dá uma certa tranquilidade, uma confiança, porque vem de 2 clássicos, um deles disputado em casa contra a CBF, 2 derrotas, não é bom, é complicado e coloca sim uma certa crise para cima do grupo de jogadores, apesar da torcida estar ausente, sim tem cobrança. E essa cobrança é feita pela direção, em cima não só dos atletas, como também da comissão técnica. Agora venceu seu primeiro jogo e deve sim, pelo menos nesses 2 jogos que tem, trazer 3 pontos desses 2 jogos. Do Juventude é o mais fácil, o Cascavel é uma equipe que não é tão poderosa, mas é uma equipe que jogar fora de casa não deve ser tão fácil assim. Esperamos que o Atlântico consiga fazer uma boa partida e quem sabe trazer 3 ou até 4 pontos para o Caldeirão do Galo. Hoje um dia importantíssimo para os torcedores do Grêmio, porque Douglas Costa, a sua apresentação oficial foi feita hoje com a participação do presidente Romildo Bolzan e do vice de futebol Marcos Hermann. O Douglas Costa vem com um contrato de empréstimo por 1 ano e depois deve jogar como jogador do Grêmio, sim, para mais 2 temporadas. Vamos ver um trecho do anúncio oficial do Douglas Costa e sua apresentação. Então, o Grêmio faz a comunicação oficial e apresenta aquilo que já está mais do que apresentado à sua torcida. Douglas Costa, que chega aqui para o Grêmio para ser campeão. Seja muito bem-vindo, Douglas, seja muito, muito feliz aqui conosco. Tu estás manifestando essa alegria de estar aqui conosco, quis estar aqui conosco, desejou estar conosco, e o Grêmio se sente muito honrado com esse teu... Não é desafio, porque tu és, na verdade, uma expressão do futebol mundial. Mas contigo, nós temos grandes expectativas de avançar cada vez mais em grandes conquistas. Seja bem-vindo. Douglas, eu acho, no meu ponto de vista, que não é uma apresentação, é uma reapresentação. Porque é uma reapresentação de alguém que passou 12 anos fora, enfim, fazendo, digamos, um passeio fora, porque o Grêmio jamais saiu de ti. Nós percebemos isso no dia a dia e tu também jamais saíste do Grêmio. Está no nosso coração. Então, nós estamos super felizes com a tua volta. Temos ambições grandes e eu sei que tu tem ambições grandes, já manifestasse isso. E temos muita confiança de fazer uns próximos anos muito bons contigo, com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, cara. Eu acho que, primeiramente, bom dia para a nação gremista aí que sempre me apoiou. Depois, é uma sensação incrível tu passar 12 anos fora e eu, como o Hermann disse, eu sempre carreguei o Grêmio comigo. Se a gente for pegar tempos atrás, qualquer coisa que o Grêmio vencia, eu competia, eu estava ali ou brincando de uma vitória positiva do Grêmio, trazendo sempre alegria para o torcedor. E tá de volta, podendo buscar os meus objetivos dentro de um todo, para mim é gratificante, é um momento especial. E eu pontuo como um dos momentos, como tu mesmo mencionou, é um desafio, é claro que é um desafio importante. E para mim eu pontuo como se fosse o desafio mais importante da minha vida, porque eu estou voltando para o clube que me projetou, o clube que parcialmente me deu tudo o que eu tenho, a oportunidade de ser o Douglas Costa de hoje. Então, poder devolver isso é o que eu trabalho na minha mente todos os dias, claro que passo a passo com meus companheiros. Então, eu estou realizando um outro sonho da minha vida. Tá aí a apresentação oficial do Douglas Costa, que aconteceu nessa quarta-feira, menos de meia semana. Na quarta-feira, o anúncio oficial foi feito na sexta. O Douglas já visitou a Arena, nós falamos ontem sobre a sua chegada ao centro de treinamentos, presidente Luiz Carvalho. Já treinou, inclusive, com um grupo de jogadores que estão em Porto Alegre para se preparar para o início do Campeonato Brasileiro. O Thiago Nunes nem viajou para junto com o time que vai jogar contra o Laikidá na última rodada, na sexta rodada, para concluir a fase classificatória da Copa Sul-Americana. O time que está lá é o time da transição, com 15 garotos do time sub-21 do Grêmio, que estão sob o comando técnico do técnico Thiago Gomes. Portanto, os demais jogadores estão em Porto Alegre se preparando para o jogo de domingo contra o Ceará, fora de casa, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Grêmio que fez essa apresentação na quarta-feira, e o Douglas Costa falou muitas coisas sobre essa identificação que ele tem com a camisa do Grêmio. Ele recebeu, sim, isso já é
de conhecimento de todos das propostas que o Douglas Costa teve, inclusive do futebol europeu, para jogar no futebol espanhol do Atlético de Madrid. Ele recusou todas. Num primeiro momento, o próprio vice-presidente Marcos Herrmann falou sobre essa negociação, que num primeiro momento os números eram tratados como quase impossíveis para que Douglas Costa viesse para Porto Alegre, e ele mesmo cedeu em algumas questões, ele mesmo baixou em alguns números. O salário hoje dele fica na casa dos 1.500, é o salário sim mais alto do Grêmio, é a maior contratação da história do Grêmio, e ele chega então para vestir a camisa 10 e ser talvez um dos maiores ídolos da história do clube. Vamos falar sobre Internacional, porque o Inter hoje tem uma missão importantíssima. Jogo contra o Always Ready. Todo mundo lembra do primeiro jogo contra o Always, que foi disputado na altitude, e o Internacional acabou tomando 2-0 lá. O técnico Miguel Ángel Ramírez falou que a altitude contribuiu negativamente para que o Internacional não conseguisse colocar a sua maneira de jogar. Portanto, agora o Inter, já classificado virtualmente, porque goleou o Deportivo Táchira e também o Olímpia em casa, tem um saldo de gol excepcional que o coloca classificado mesmo com uma derrota hoje para o Always Ready, jogo que acontece no Beira-Rio às 19 horas. A projeção para o jogo é muito simples. O Internacional deve ir com força total, com exceção de 2 jogadores. O Yuri Alberto, que foi expulso no último jogo contra o Olímpia, 1-0, porque tirou a camisa, ganhou 2 amarelos, e não vai estar à disposição do técnico Miguel Ángel Ramírez, e também a ausência do Patrick. O Patrick está machucado, por isso não deve jogar. E também é bom lembrar que o Rodinei já está com malas prontas para voltar ao Rio de Janeiro, vai defender as cores do Flamengo e não vai jogar. Portanto, Saravia. Eu imagino uma escalação do Internacional, minha opinião, não dá para saber. O Miguel Ángel Ramírez, ele não tem um time que ele repete sequencialmente, é sempre uma dúvida quanto à escalação, mas ele deve ter Marcelo Lomba pela direita, Saravia, jogador que tem sim muita qualidade, está retornando de lesão, precisa ganhar ritmo, mas é um jogador sim muito bom pela lateral direita, e eu acho que não compromete com a saída do Rodinei. A dupla de zaga é uma dúvida. O Cuesta, inclusive, havia informações dos bastidores em Porto Alegre do Internacional de que o Cuesta, inclusive, não sentiu nada e que foi opção do treinador em colocá-lo no banco no Clássico Grenal. Não sei se isso é verdade ou não, mas mesmo assim há uma dúvida quanto à dupla de zaga. Deve jogar Lucas Ribeiro e Zé Gabriel pela esquerda, o Moisés completando o sistema defensivo do time do Inter. O meio-campo, sim, com algumas certezas: Dourado, Tyson e Edenilson. Esse é o meio-campo do Internacional. Agora na frente, mais dúvida sim, porque ninguém sabe quem vai jogar. O Thiago Galhardo deve jogar centralizado. O Palácios, que no jogo do Clássico Grenal jogou mais por dentro, talvez possa ser a opção pela esquerda. O Praxedes entrou no segundo tempo e também jogou pela ponta esquerda. Tem o Maurício para jogar nessa posição, então eu não tenho certeza quem vai jogar pelo flanco esquerdo. Pelo lado direito, aí também fica a dúvida. Eu imagino que deva ser o Caio Vidal, porque foi o jogador que jogou o Clássico Grenal e a torcida tem pedido muito o Caio Vidal. O Marcos Guilherme está voltando para o Santos. Bom, gurizada, foi isso. Esperamos na volta amanhã, na quinta-feira, o Internacional com uma vitória importante que o coloca em primeiro lugar, porque caso uma tragédia aconteça contra o time do Absorvente, o Internacional terá a chance de ficar na segunda colocação do grupo e aí para o mata-mata no sorteio vai ficar uma loucura. Esperamos uma vitória tranquila, 2 ou 3-0 já seria muito bom. Eu te espero amanhã, jogo do Grêmio também, lá Equidad e Grêmio, jogo que acontece fora de casa. Até a próxima oportunidade. Até mais.